Vamos iniciar então a nossa aula sobre a arquitetura da alma e a metodologia dos ambientes em equilíbrio, criando espaços que ressoam com a essência e transformam vidas. Se ele passar, a gente continua. Ah, passou. Então vamos lá. Talvez vocês me conheçam, mas talvez tenha algumas coisas da minha vida que vocês não saibam. Então hoje é o momento inicial de uma nova jornada. A gente está aí na jornada dos 21 dias. Essa é a primeira aula da jornada. A gente vai ter mais duas, né? E eu vou dividir com vocês quem eu sou. Então, meu nome é Andréia Simões Pires Weiler, eu tenho 46 anos. Sou uma canceriana que ama a vida, adora a natureza. Tenho vários animais, tenho 3 gatos, 3 cachorros e um filho, né? Que não é um animal, mas é o ser que habita esse lar comigo. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história de vida. Quando tudo começou. Aqui nesse slide a gente fala em 2002, só que na verdade a minha jornada começou antes disso. Minha primeira graduação, que não é uma graduação, mas é uma especialidade técnica, foi de decoradora. Em 2000 eu me formei, em 2002 eu me formei em arquitetura de interiores, tá? Em arquitetura de interiores não, em arquitetura na Faculdade Ritter dos Reis, onde começou o meu grande desafio de trazer à luz essa metodologia, que hoje ela tem 23 anos. Então, lá em 2002, quando eu decidi fazer o spa energético, que foi quando toda essa metodologia se construiu, tá? O spa energético nada mais era do que uma construção, um projeto de uma edificação, onde o ser humano se conectava com os espaços através de vários elementos, de várias composições, dentre elas os ambientes em equilíbrio, o Feng Shui e a analogia de geobiologia. Cada espaço naquele lugar tinha um porquê, tá? Tinha uma essência e tinha uma funcionalidade. Lá a gente trabalhava muito com as medicinas alternativas também, porque lá era para ser um projeto onde o ser humano se reconectava, tinha a parte de auditório, era um projeto muito complexo. Esse foi o grande marco na minha história em 2002, por quê? Porque antes de eu apresentar esse trabalho, 5 dias antes ou 2 dias antes, algo assim, eu tive a última validação do trabalho da cadeira, né, que é trabalho de conclusão, e o professor chegou para mim e disse assim: Andréia, tu vai rodar. Eu disse: por quê? Ele disse: porque tá vindo uma banca de São Paulo que não vai entender o que tu tá propondo. Daí eu disse: tá, e qual é a tua sugestão? E aí ele me disse: quem sabe tu não apresenta e faz mais 6 meses de diplomação. Eu disse: não, meu trabalho tá todo pronto, tem todo um histórico, tem toda uma metodologia, eu vou submeter a apreciação, não tem por que eu não apresentar. E aí eu fui pro dia da apresentação. No dia da apresentação foi minha mestre Reiki, foi algumas pessoas que eram muito importantes para mim, né? Meus pais estavam lá, enfim, estava toda uma egrégora que me validava, que me dava essa força para que eu encarasse isso. E aí eu chego, meu trabalho na parede, Andréia, né, a primeira a apresentar sempre. Eu chego, meu trabalho está na parede e tem um homem parado na frente dele olhando assim. E aí eu disse: bom dia. Isso era 7 da manhã, né? E eu: bom dia. E ele: bom dia. De quem é esse trabalho aqui? Eu disse: é meu. E ele: pode me explicar um pouquinho? Aí eu expliquei rapidamente. E ele: sim, obrigado pelas suas informações. Tu és a primeira a apresentar? Eu disse: sim. E ele: boa apresentação. E tá. E aí eu comecei a apresentar. Terminei a apresentação tremendo, né? Porque claro que aquela informação de que eu não passaria me deu um desgaste emocional muito grande e me deu um certo medo e um certo pânico de tipo, nossa, tem que apresentar para aquelas pessoas que eu não sei quem era. Até aquele momento eu não sabia quem era aquele cara, mas eu vi que ele estava junto com os professores acadêmicos e vi que ele era alguém importante, tá? E aí o que acontece? O professor, que era que era o cabeça da cadeira, levanta a mão, começa a explanar, dizendo: não, André, eu já tinha te falado que tu tem uma metodologia interessante, mas tu não tem um conceito. E aí ele disse: só um pouquinho, posso falar? E aí ele explicou.
E aí ele entendeu toda essa metodologia, essa conexão, porque tem muito a ver com Le Corbusier, com os 5 pilares. Tem toda uma analogia por trás disso que muitas pessoas elas não entendem. E isso acontece até hoje. Muitas pessoas não entendem a metodologia dos ambientes em equilíbrio até hoje. Por quê? Porque elas não conseguem olhar a vida, olhar a casa com integralidade, no seu aspecto geral, né? Entendendo cada coisa, cada lugar. Enfim, apresentei o trabalho de diplomação, beleza. Aí, quando eu fui ver a nota, tinha tirado 9. Então, aí começa a jornada realmente dos ambientes em equilíbrio, passando aí por essa dificuldade de ser entendida, compreendida perante, né, outras pessoas. Em 2003 faço pós-graduação em arquitetura de interiores e 2004 vem aí a primeira oportunidade de botar esse projeto em prática na Casa Cor 2004, no estúdio de um jovem artista, onde era um espaço que contemplava todos os 9 campos de energia do Feng Shui e comportava toda a metodologia dos ambientes em equilíbrio, trazendo a memória afetiva, trazendo a questão de claridade, a questão de cores, toda essa questão de fibras naturais, essa sensibilidade para dentro de um projeto arquitetônico que naquela época era algo um pouco diferente, tá? E aí hoje eu sigo aí nesse caminho, né? São 23 anos levando os ambientes em equilíbrio para uma jornada de transformação dentro das casas. E aqui tem um pouquinho dos valores, né? E do propósito, da missão, do que é esses ambientes em equilíbrio. Então justamente é isso, é criar ambientes que promovam bem-estar, harmonia, autoconhecimento. Porque, na verdade, muitas vezes a gente não entende dentro da nossa casa onde estão os problemas, não entende o que a nossa casa está mostrando, porque a gente não se conhece. Então, primeiro a gente tem que se conhecer, conhecer o nosso lar, para que a gente possa ter essa harmonia e a transformação da nossa vida, né? A nossa visão ser uma referência em arquitetura com propósito, porque sim, a arquitetura que a gente faz não é só sobre decorar espaços, não é só sobre colocar elementos, objetos ali dentro. Não, tudo tem um porquê, tudo tem uma essência, tudo tem um motivo por estar naquele lugar, né? Ao longo aqui que a gente vai conversando, vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre isso, né? E os nossos valores é a conexão com todo, respeito à natureza, escuta sensível e principalmente a harmonia entre o interior e o exterior, tá? Hoje a minha vida se divide, né, entre 2 grandes projetos, 2 grandes sonhos, 2 grandes realizações como pessoa e como profissional, que são as consultorias dos ambientes em equilíbrio, onde a gente analisa os 8 pilares dos ambientes em equilíbrio para uma transformação, tá? Criando harmonia e bem-estar profundo. E as consultorias de interiores com propósito, que elas têm o objetivo de transformar o espaço, não analisando nessa essência dos ambientes em equilíbrio, mas sim trazendo uma arquitetura que reflete a alma de quem vive lá. Ou seja, eu não posso impor o estilo que está em moda, e sim eu tenho que entender o que o meu cliente está buscando de essência para dentro daquele espaço. E aí a gente entra nessa jornada de reconexão. Eu vou ler para vocês esse textinho porque eu acho que é importante para entender esse contexto, tá? A arquitetura da alma vai muito além de simplesmente decorar espaços. É uma jornada profunda de reconexão com a sua essência mais verdadeira. Este guia prático apresenta os 8 pilares fundamentais que se sustentam os ambientes em equilíbrio, transformando casas comuns em templos vivos e conscientes. Olha que engraçado, ele duplicou várias vezes as palavras aqui, é alguma formatação de quando eu comecei a apresentar do Canva, tá? Cada sessão traz uma reflexão cuidadosa, prática e aplicável, e inspirações para harmonizar tanto o espaço físico quanto a alma. Ambientes em Equilíbrio é um método que une espiritualidade, psicologia ambiental, design consciente, para transformar espaços em conexões vivas com a alma. Cada ambiente pode ser um portal de cura, equilibrando e reconectando o ser. E aí a gente entra para os 8 pilares dos ambientes em equilíbrio, que é muito importante a gente compreender o fundamento disso, tá?
Por que claridade e ventilação é um elemento fundamental dentro da casa? Porque quando a gente tem a escuridão, a gente tem as energias estagnadas. Quando a gente tem a luz do sol, a gente tem a vida. Quando a gente tem a luz amarela, a gente tem a claridade. Quando a gente tem a luz branca, a gente tem aquela luz fria, né? A luz amarela nos traz o calor, é a luz quente. A luz branca nos traz essa questão de frio. Então, a claridade e a iluminação, ela é o pilar número 1 para dentro dos ambientes em equilíbrio. O pilar número 2 é a questão da ventilação. Eu costumo dizer muito que a ventilação cruzada ela é muito importante porque quando o ar ele consegue permear todo o perímetro do espaço, ele faz com que a energia entre de um lado e saia do outro. A gente fala muito no Feng Shui sobre a energia Qi, que é essa energia vital dentro do lar. Então, assim, quem de vocês não entrou numa casa e se sentiu com um ar meio estranho? É justamente isso. Quando a gente entra num lugar que as pessoas não abrem as janelas, a gente sente odor, a gente sente uma energia densa, a gente sente que algo não está bem. Às vezes a gente não tem essa clareza, mas a gente tem a percepção. Então eu digo para vocês que a energia Qi, que é essa energia vital que circula os ambientes, ela precisa da claridade e da ventilação, que são os dois fatores primordiais para que essa energia tenha essa vitalidade e essa flexibilidade e permeie todos os campos dos ambientes. Passando para o terceiro pilar, as cores. As cores elas são muito importantes porque existem cores quentes e cores frias. Cores quentes elas têm uma sensação, cores frias elas têm outra. E quando a gente usa isso de uma forma que a gente não tem o conhecimento, a gente pode causar um grande problema na nossa vida. Por exemplo, a Annelise mesmo falou que uma vez pintou o quarto do filho dela de vermelho. O que acontece? Quando a gente usa o vermelho é uma cor quente, uma cor do chakra básico, é uma cor de ação. Como é que a gente vai dormir num ambiente que nos traz essa energia de ação, né? Isso não acontece. Se a gente usasse um azul, um verde clarinho, um begezinho, uma cor mais suave, a gente consegue ter essa serenidade, essa tranquilidade que com o vermelho a gente não tem. Por quê? Porque cores verde, azul são cores de chakras mais altos, né? E eles têm dentro da psicologia ambiental e da psicologia das cores, eles têm toda uma grade de sensações que elas nos traduzem, tá? Passando um pouquinho agora para as plantas, o nosso quarto pilar. As plantas, existe um estudo da NASA, tá? Sobre que as plantas, elas limpam o ar, elas purificam, além de ter todas as propriedades fitoenergéticas, elas têm essas propriedades de limpeza. Nesse livro aqui, ó, conseguem ver? O grande livro da Casa Saudável fala do estudo das plantas e nos fala sobre isso, que isso é algo bem antigo. Antigo, vamos lá, década de 80, né? Então antigo assim, que antes não se falava sobre isso. Então, esse olhar atual de bem-estar, desse olhar para dentro da casa é algo muito novo, entre aspas, porque o que acontece? Depois eu vou ler um trechinho de um texto para nós, que nos fala bem o que a gente vive hoje, como é que a gente vivia lá atrás e como é que a gente está vivendo hoje. Daqui a pouquinho eu leio esse material para nós. A decoração é algo muito importante, porque quando a gente fala em decorar, ambientar, de ter esse toque, esse olhar de escolher objetos para dentro de um lar, a gente tem que entender que quem está morando naquele lar não é quem está fazendo o projeto, e sim quem está lá. Então a gente tem que ter uma escuta muito sensível, a gente tem que ter uma empatia muito grande e a gente tem que conseguir captar o que aquela pessoa deseja que tu construa dentro da casa dela. Muitas das vezes, alguns profissionais não conseguem ter essa sensibilidade. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uns apartamentos, casas sem identidade. Que o cliente chega e diz, nossa, parece que não é meu. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de decoração, é decoração. Decoração. Então, pensa assim, ó, quando tu vai fazer uma decoração, tu tem que trazer algo do coração do cliente, algo que ele deseja muito, algo que ele almeje, né? Eu vou liberar uma pessoa aqui, só um pouquinho, gente. Então, assim, quando a gente fala em decoração, a gente tem que entender que é sobre o que o cliente deseja. Não é simplesmente
a cor. Não, é muito além disso. É quando a gente vai entender e olhar para aquilo que a gente está colocando dentro do imóvel dele. Só que para a gente entender o que a gente quer, o que o cliente quer que a gente coloque dentro do imóvel dele, a gente tem que entender a condição de vida que ele tá, quem mora com ele, como é que é o relacionamento. Ou seja, a gente tem que entender uma esfera da vida do cliente de uma forma diferenciada para entender a importância da decoração dentro da casa dele, tá? Já passando para a parte do Feng Shui, o Feng Shui eu costumo dizer que é a grande medicina da casa. Por quê? Porque ela é uma medicina milenar, onde a gente consegue olhar para vários itens dentro da nossa casa e correlacionar com os nossos campos de energia. Aí vocês vão dizer, ai Andréia, mas isso é muito difícil. Na verdade, isso é uma construção, tá? Essa jornada, ela tem essa vontade de trazer esse conhecimento para que aos poucos a gente vá refletindo sobre isso. Como eu falei, são 22 anos, 23 anos de metodologia aí sendo desenvolvida até ela conseguir chegar nesse nível que ela está hoje de correlações, né? Por quê? Porque é difícil a gente entender que relação tem uma porta com o meu corpo. Sim, a porta equivale ao nosso joelho, aos nossos braços. Então, quando a gente começa a entender isso, e isso a gente aprofunda bastante, mas isso mais lá pra frente, né? A gente começa a entender as analogias da casa em relação ao nosso corpo, tá? E o Feng Shui, ele nos traz aí os 9 campos de energia, né? As nove áreas da casa que são distribuídas dentro da planta da casa. E aí a gente vai abordar isso mais para frente. Nessa aula a gente não vai abordar tanto isso, vai ser na próxima aula. Por quê? Porque para a gente abordar o Feng Shui, eu preciso que vocês façam um exercício, que eu vou deixar de tema de casa hoje, tá? O que é o fluxo energético? É como que as coisas acontecem dentro da casa. E aí, um elemento que eu gosto de usar muito para a questão energética, a questão de fluxo, são os cristais, tá? Porque eles ajudam muito nessa questão energética dentro do nosso lar. E a psicologia ambiental é quando a gente tem que entender o que as nossas paredes estão escutando, o que as nossas paredes estão ecoando, o que elas estão refletindo, o que as pessoas que vivem na casa estão vibrando. E nesse campo eu gosto muito de usar os aromas para poder trazer consciência de algumas energias que estão nesse campo, tá? Vamos em frente. Aqui a gente tem um pouquinho mais, né, da importância dos pilares, da claridade, da ventilação, das cores, tá? E aqui tem algo que eu acho que é super importante. A arquitetura da alma reflete a harmonia interna e externa do indivíduo com o espaço. A gente não está separado, a gente está junto. Quando equilibramos os 8 pilares no nosso ambiente, equilibramos também a nossa essência interior. E agora eu quero trazer para vocês algo aqui que vai casar com essa fala, que nesse livro aqui, ó, diz assim, ó: elo invisível entre a casa e a pessoa. Os chineses descobriram a ligação entre casa e o ser humano. Perceberam que o espaço em que vivemos ou trabalhamos interagem de todas as formas com a nossa vida. Nossa casa é o espaço mais próximo a contornar o nosso corpo. Portanto, é como se fosse a nossa segunda pele. Ao dedicar tempo, estudo e trabalho com Feng Shui, a gente constata afirmações, se as afirmações são verdadeiras. Somos o resultado de tudo que vemos, comemos, pensamos, sentimos e principalmente da vibração que recebemos nos espaços de frequência. É certo que nosso espaço nos abraça e conforta ou nos prejudica. Muitas vezes já fizemos essas duras perguntas existenciais. Por que estou passando por essa situação? E aqui fica a grande reflexão da ligação da casa com a gente. Por que eu tenho desentendimentos com os meus filhos? Por que eu estou chegando em casa triste, sem vontade de fazer nada?
O Feng Shui trabalha com a leitura dos espaços. Por meio dele, conseguimos diagnosticar os focos problemáticos, liberar o fluxo de energia e assim receber com mais facilidade tudo o que há de melhor na face da Terra. Então, aqui está um pouco desse segredo, que tudo está interligado. E aí, quando eu digo, vou dar aquele exemplo que alguém aqui já deve ter escutado. Quando esses tempos eu fui numa casa conhecer, para pegar ela para vender, né? Você sabe que eu sou corretora também. E aí, quando eu cheguei nessa casa, eu entrei e fui olhar, estava olhando, o último canto à direita é a área dos relacionamentos. E aí eu olhei assim e eu perguntei para a proprietária, tu tá com algum problema de relacionamento em casa? Ela disse, por quê? Alguém te contou alguma coisa? E eu disse, não. Tu deve estar com alguma questão de relacionamento, pode ser em casa ou no trabalho, porque a tua lavanderia, que a área dos relacionamentos está instalada, ela está numa grande desordem. E aí ela disse, Andréia, tu não sabe o que está acontecendo na minha vida. A minha vida está um horror, porque o meu filho joga futebol, ele chega em casa e joga roupa em qualquer lugar. Eu comecei a pedir para o meu marido, que leva ele e busca no futebol, a pegar essa roupa e botar na lavanderia. Só que em vez de ele botar no lugar certo, ele larga em qualquer lugar. Eu disse, claro, olha só, tu não tem um lugar específico para isso. Tu tem um monte de coisas acumulada, a tua desordem tá tremenda dentro da lavanderia. Como é que tu quer que ele saiba onde ele tem que colocar essa roupa molhada? E aí eu sugeri para ela, vamos combinar vamos fazer o seguinte, tu vai comprar 3 baldes, um balde verde, um balde vermelho e um balde de qualquer outra cor. No balde verde, tu vai dizer para eles, aqui estão as roupas limpas. No balde vermelho, tu vai dizer, coloque a roupa molhada. E no outro balde, as roupas que estão prontas e só precisam ser guardadas, dobradas, enfim, as que não estão finalizadas ainda. E aí tá, voltei lá 10 dias depois para tirar as fotos da casa para pegar para vender. E ela disse assim, Andréia, o que tu fez? Eu disse, como assim, o que eu fiz? Daí ela disse, Andréia parou as brigas aqui em casa. Eu disse, eu não fiz nada, quem fez foi tu. Tu seguiu uma ordem, tu pegou e botou 3 baldes para organizar as coisas. Tu deu um comando, tu deu uma propriedade, tu deu um lugar para cada coisa. E assim as pessoas começam a entender como é que a vida funciona. Então, por que a gente leu esse texto que diz que a casa é um reflexo, que tudo se correlaciona? Por causa disso. Porque a desordem, ela é o nosso grande sinalizador de onde estão os nossos maiores problemas. E a gente vai seguir um pouquinho mais aqui. Aqui a gente fala mais sobre as claridades, né? Eu vou passar um pouquinho rápido, para depois eu quero escutar vocês um pouquinho. Isso aqui a gente vai abordar mais profundamente sobre a psicologia ambiental, as cores, tudo nos próximos encontros, tá? Aqui tem algo que para mim é bem importante, tá? O Feng Shui é muito mais do que uma técnica de organização espacial, é uma filosofia de vida que promove a harmonia integral entre o ambiente físico e a energia vital que nos permeia e a essência profunda da alma humana. Essa prática milenar nos convida a reconhecer que não estamos separados do espaço que habitamos, mas em constante diálogo energético com ele. Então, quando a gente começa a entender que tudo está interligado, a gente tem um outro olhar para a vida. A gente começa a entender de que, por que dá tudo errado comigo? Tu já foi lá, olhou como é que tá a tua casa? Como é que estão teus pensamentos? Como é que estão teus sentimentos? Qual é a faixa vibratória que tu tá vivendo? Tu tá vivendo raiva, medo? O que tu tá vibrando? Ou tu tá vibrando amor? Essas faixas vibratórias dentro do lar, elas ficam registradas nas paredes. Sim, as paredes carregam memórias. Assim como os móveis, assim como tudo que é dentro desse lar. As plantas, tudo carrega memória. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, fica impregnado. Então, é muito mais do que uma simples medicina. É um olhar, uma revisão do que tu quer para tua vida, né? Qual é teu desejo? Tu quer viver em paz?
Então, assim, o que tu tá nutrindo hoje? A raiva por alguém ou tu tá nutrindo o amor? A desordem ou tu tá nutrindo a ordem? A discórdia ou a pacificação? Então, assim, quando a gente começa a olhar para a nossa vida sobre esse prisma, as coisas começam a se transformar. E eu posso dizer para vocês, porque eu sou um exemplo disso. Falando um pouco agora sobre a entrada da casa, que é algo que talvez vocês não tenham percebido ainda. Boca do Ki é a mesma coisa que boca do Chi, é por onde a energia entra, tá? Então a porta principal, ela é considerada a boca da energia Chi, é a boca da permeabilidade, tá? Por ali que tudo entra. É o ponto de energia vital por onde a energia do universo flui para dentro do ambiente. Sua importância é fundamental para a harmonia do espaço. E aqui cabe um grande olhar, tá? Quando a gente tem a porta da nossa casa, o que tem antes da porta da nossa casa? E o que tem logo em seguida? Olhem isso, olhem como é que tá as plantas antes da porta e olhem como é que tá as plantas dentro da casa. Olhem como é que tá o piso, se tem piso rachado, quebrado antes ou depois. Como é que tá essa estrutura? Tipo assim, tá organizada, tá decorada, tá harmonizada ou tá uma bagunça? Ali diz o que vocês estão trazendo para dentro da casa de vocês. Esse é um olhar que é importante porque é o primeiro contato que a pessoa tem com a nossa casa. E é onde a gente consegue fazer um portal de proteção das coisas que a gente quer que entre e das coisas que a gente não quer que entre. Então, essa energia que por ali entre, que ela possa entrar só para o bem, só para fluidez, né? E que o restante possa ficar do lado de fora, tá? O posicionamento estratégico correto da porta influencia diretamente no fluxo de energia. Além disso, a prosperidade e a abundância pode entrar na vida das pessoas. Dependendo de como tá essa nossa entrada, a gente está trazendo saúde ou doença. Se a gente tem coisa que a gente não limpa, sujeira. Se a gente tem pote parado, muitas pessoas colocam pote com sal, com água e sal e aí deixam secar. Quando isso seca, se tu não descarta num verde, tu fica trazendo aquela energia densa parada dentro da tua casa. As pessoas fazem o princípio, mas elas fazem e não concluem todo o processo. Então, assim, melhor nem fazer do que fazer até um pedaço, porque se tu faz até um pedaço, tu fica com aquilo tudo acumulado. Fica com aquela sujeira atrás da porta, fica com aquele piso quebrado ad eterno ali. Então, assim, essas coisas, elas fazem com que a gente tenha uma energia não fluida a entrar por esta porta, tá? Claridade e fluxo. É muito importante a gente ter uma luz nessa entrada, a gente não ter uma entrada escura. Por quê? Porque é essencial para evitar os bloqueios, tá? Garantir a boa ventilação e iluminação natural abundante em um caminho desobstruído permite que o Ki, que é a energia Chi, circule livremente e nutra todos os espaços. Então, assim, ó, quando a gente entra na casa, se tem alguma barreira, por exemplo, que tu não consiga entrar e enxergar e ter essa permeabilidade, isso dificulta essa fluidez da energia vital. E aqui não é a energia vital mesmo, é a energia que o ar traz, que ele circula, né? Então, o importante é abrir as janelas de um lado para o outro, ter essa ventilação cruzada, ter toda essa permeabilidade. Tem acho que uma ou duas pessoas que entraram que perderam o iniciozinho que eu falei, da importância da claridade, da ventilação, das cores, das plantas. E o porquê que isso é importante? Porque isso faz com que a casa tenha essa atmosfera equilibrada, tá? Aqui a gente entra para um pouquinho de como é que a gente pode harmonizar o nosso espaço, tá? Tem alguém querendo entrar aqui? Quem quer entrar aqui? Não sei, cadê a pessoa? Só um pouquinho, gente. Tá pitando.
Vamos voltar aqui. Então aqui vai ficar um exercício para a gente fazer, tá? Para nossa próxima, para o nosso próximo encontro, tá? Que é escolher um ambiente, tá? Na verdade são 2 exercícios. Esse aqui é o exercício que é para fazer quando vocês conseguirem, tá? Para a gente entender como é que funciona o método. E depois a gente vai ter um outro exercício mais no final. Então assim, escolher um ambiente, tá? Um por vez. Não adianta a gente querer mexer em tudo ao mesmo tempo. Ninguém mexe em tudo ao mesmo tempo. Quando a gente tem um problema, a gente vai e resolve aquele problema. A gente vai devagarinho. Por quê? Porque quanto mais coisa a gente mexer, mais difícil vai ser de organizar. Então vamos mexer num pedacinho, vamos organizar. Organizou? Vamos pro próximo. E assim, pedacinho por pedacinho da casa, tá? Aplique os 8 pilares. Use o quadrado mágico. O quadrado mágico, eu vou falar para vocês do eixo do quadrado mágico a seguir, tá? A gente não vai olhar todo o quadrado mágico hoje porque é muita informação, mas a gente vai falar do eixo da flecha, tá? Defina a intenção. Quando tu organiza esse espaço, tu olha para esse espaço, tu vai dar um comando para isso. Tudo na vida funciona com comando. Se tu não dá o comando, se tu não diz eu quero que esta água, pode ser mentalmente, eu quero que esta água me nutra meu corpo e limpe as impurezas, enfim, tu pode dar o comando. Se tu não dá o comando fica aleatório para ser dado. Ou seja, tu tá tomando algo que tu não sabe o que tu tá tomando. Aí depende de quem te serviu, como é que tava a energia daquela pessoa. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que toda vez que tu vai fazer alguma coisa, pelo menos pensa mentalmente o que tu tá fazendo, tá? Eu vou tomar essa água pra quê? Eu vou comer esse alimento por quê? Eu vou limpar essa casa por quê? O que eu quero com isso? Qual é o benefício que eu quero que isso me traga, né? Vocês vão dizer, Andréia, mas tu tá ficando louca. Tu faz isso o tempo inteiro? Hoje sim, há 22 anos atrás não. Porque isso, na verdade, são hábitos que tu vai inserindo dia a dia na tua vida, na tua rotina, e acaba sendo parte da tua vida. Tu não consegue mais não fazer isso. Isso acaba sendo normal, tá? E aí, depois de tu fazer esse processo de olhar para esse ambiente, tu vai agradecer. Tu vai agradecer a ti por ter te permitido viver isso. Porque o Elton Eller fala muito sobre a permissão, né? Às vezes a gente não prospera na vida ou a gente tem alguns bloqueios porque a gente não tem a permissão para. Então, a gente tem que ter essa permissão. E essa permissão quem nos dá é só a gente mesmo. Quando eu entendi isso, que as coisas não acontecem porque a gente não tem a permissão. E aí vem lá de pai, mãe, de traumas, de bloqueios. Mas quando a gente entende que só tá a decisão e o destino na nossa mão, só depende da gente. Não depende de mais ninguém. Os outros são só ferramentas que vêm para nos auxiliar no processo. O processo é 100% nosso, de amadurecimento, de crescimento e de transformação. Aqui está o quadrado mágico, né? À esquerda a gente tem a espiritualidade, à direita amigos e viagens, mas nós vamos trabalhar nessa flecha, que é trabalho, saúde e sucesso. O trabalho ele vai estar sempre no centro do nosso quadrado mágico. A saúde vai estar sempre acima e o sucesso sempre no último, atrás da saúde. Essa é a flecha do que a gente quer para nossa vida. Quando a gente olha para casa, quando tu entra na porta da casa, imagina essa flecha, o que tu tem? Entra na porta da casa. Vamos de novo. Entra na porta da casa. Sendo que a parede da porta da casa, ela tem que ser dividida em 3 pedaços idênticos, tá?
Claro que a gente pode ter área faltante, a gente pode ter área maior, mas assim, a grosso modo, a gente olhando, por isso que o próximo exercício vai ser vocês entenderem e desenharem a planta da casa de vocês, pra gente poder aplicar o quadrado mágico como exercício prático em aula, tá? Nesse momento aqui que a gente vai fazer isso juntas. Mas quando a gente olha para isso, a gente entende para onde está indo a nossa energia. Ela entra e ela vai para onde? Essa é a flecha do sucesso. Esse é o convite para vocês olharem para a casa de vocês como é que tá isso, tá? Aqui a gente tem então o quadrado mágico e aqui a gente tem a aplicação dele. Ó, aqui que eu falei, aqui tá a parede da porta de entrada. A porta de entrada tá na espiritualidade, tá? O trabalho tá aqui, os amigos tá aqui. Aqui a gente tem a flecha do sucesso. E aí a gente tem que entender o que a gente tá nesse caminho flechando. E aqui está o nosso exercício para o nosso próximo encontro, tá? Que vai ser daqui a 7 dias, na próxima terça-feira. Eu convido vocês a fazerem um diário de espaço, um ritual de desapego, um checklist e uma planta da casa. O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão escrever detalhadamente como você sente cada ambiente da sua casa. Isso não é para mim. Esse exercício não é para mim. Esse exercício é para vocês. Eu garanto que vocês nunca fizeram isso. Vocês nunca pegaram um papel e escreveram: nossa, quando eu entro na casa eu sinto isso, o ambiente é tal. Quando acontece isso, no meu quarto acontece isso, eu sinto isso. Se permitam viver isso. Por que eu convido a fazer isso? Porque vocês vão conhecer aonde vocês estão morando. Vocês vão conhecer os espaços, vocês vão conhecer a energia que está dentro da casa de vocês. Depois que vocês olharem com verdade para a casa de vocês, entenderem o que é importante em cada lugar, o que isso está trazendo para o coração de vocês, vocês vão fazer um ritual de desapego. A gente já vem fazendo no grupo, mas aí aqui é um outro momento de separar o que vocês viram nesta análise desse diário que não serve mais na vida de vocês. A gente vai ter muitos momentos de desapego. Por quê? Porque desapego é um processo. Tudo na vida é processo. Desapego é um processo que a gente tem que agradecer por aquele item ter feito parte da nossa vida até esse momento e liberar ele daqui para frente, assim como a gente se libera daquela energia que estava com a gente, tá? E aí a gente olha, tá, os 8 pilares dos ambientes em equilíbrio dentro da nossa casa. E aí o convite, que eu sei que várias pessoas vão ter dificuldade de desenhar a planta da casa para que a gente possa no próximo momento, no próximo encontro, pelo menos entender juntos onde é que está cada campo de energia, tá? Esse é o convite. E eu digo para vocês que os ambientes em equilíbrio é muito mais que uma metodologia, ele é um caminho profundo de cura, beleza e reconexão genuína com a sua essência. Não é sobre a casa, é sobre você. E agora até trancou a palavra, né? Quando a gente começa a aplicar os 8 pilares com verdade, com consciência, com presença, a gente transforma totalmente o espaço físico que a gente vive. Mas principalmente a gente transforma a nossa vida interna, o nosso interior. E o modo de como a gente vive nesse mundo e como a gente enxerga esse mundo. Porque lembre que a gente tem 5 casas. A gente é o somatório disso tudo. Então, o meu convite para a noite de hoje é essa. E eu agradeço de coração vocês estarem aqui nesse movimento, que é muito importante. E eu quero dar o parabéns para vocês, porque vocês se permitiram estar aqui. E isso é para vocês. Eu só sou uma ferramenta
que demorei muitos anos da minha vida para conseguir chegar até aqui, para ter esse olhar, para curar feridas que eu tive que curar, para ter perdas e entender que as perdas fazem parte do meu caminho, para poder auxiliar pessoas, e que tudo acontece na vida no momento certo.